Bom dia! Quero começar essa meditação com uma palavra que sai da boca de Deus diretamente para todo aquele que tem ouvido para ouvir, né? Muito importante nós ouvirmos a palavra de Deus e ouvirmos a cada dia, porque a cada dia nós precisamos. Ela se encontra lá em Gênesis 8:22 e ela é uma daquelas palavras assim que no meu coração fica classificada como a testificação da veracidade da palavra de Deus, embora muitos digam, né, questionem a Bíblia e falem uma série de coisas aí. Mas se você notar a coisa tão simples que está sendo dita aqui, mas com que profundidade e com que eficácia essa palavra, né, vem se manifestando tempos em tempos e tempos e tempos, você vê que a palavra de Deus é a verdade. Ela é a palavra de Deus e ela é a verdade. Diz assim o texto. Note só. Enquanto a terra durar, não importa quanto tempo passe, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Você consegue compreender a profundidade dessa palavra? Ele está dizendo que independente, não tem prazo de validade a não ser enquanto a terra durar. Então nós olhamos para uma palavra dessa aqui, vemos, né, ela se cumprindo minuto após minuto, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, século após século. E aí as pessoas ainda ficam questionando se a palavra de Deus é a verdade. Olha, a palavra de Deus é a verdade. E se nós apreciarmos essa palavra, se nós atentarmos para essa palavra, se nós colocarmos essa palavra em prática, nós receberemos dela tudo que Deus promete. Então, baseado nesse texto de Gênesis 8:22, né, eu quero trazer um outro enfoque para mostrar que a palavra de Deus, ela continua sendo sempre, né, a base de todo filho, de toda filha de Deus. Porque situações, né, penosas estão ocorrendo diuturnamente e dia após dia em nossas vidas. Agora, é para isso exatamente que Deus deixou a sua palavra, né? Ele diz, né, o texto lá no Novo Testamento, examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim, e cuidais ter nela a vida eterna. É preciso estar examinando, né? E esse texto está aqui em Provérbios, no capítulo 3, nós vamos estar lendo do versículo, Provérbios, capítulo 3, do versículo 3 em diante, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não confie no teu próprio entendimento. Nós, né, sabemos que há classificação de pessoas que têm mais desenvoltura, outros menos, uns são mais sábios, outros menos sábios. E o Senhor está dizendo, não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia em quem? Nele, confia no Senhor. Por quê? Ele vai falar o seguinte: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecê-lo em todos os teus caminhos. Nós temos caminhos são decisões, são atitudes, né? São alvos, são pretensões. E o Senhor está dizendo, confia, né? Confia, ou reconhece, né? Confia no Senhor, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Às vezes acabamos por nos embrenhar em situações que nós olhamos e falamos, mas como é que fomos, né, parar aqui?
Mas é aí que nós devemos confiar no Senhor, reconhecer Ele nos nossos caminhos e falar, ó, se Ele está dizendo que Ele endireitará as nossas veredas, é uma promessa maravilhosa. Pensa bem, se Ele diz que está querendo endireitar nossas veredas, é porque certamente nós vamos caminhar por veredas que não são direitas, não é assim? Ele não prometeria de endireitar veredas se nós nunca, né, derrapássemos na vida e acabássemos por nos encontrar em veredas que não são direitas. E no 7 ele diz assim, não seja sábios aos teus próprios olhos. Não, eu resolvo esse negócio, eu sei, eu não preciso de Deus, né? Eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento, eu sei o que eu faço e por aí vai. Às vezes a gente encontra muito isso nas famílias, né? Onde o pai e a mãe vai, né, trazer um conselho para o moço, para a moça, né, para o jovem. E ele diz, mãe, eu sei o que eu estou fazendo, pai, eu sei o que eu estou fazendo. O meu coração diz, né, o meu coração diz para eu fazer isso, para fazer aquilo. O Senhor está dizendo, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Note que o Senhor está dizendo aqui, né, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O apartar-se do mal depende de cada um. O Senhor não vai mudar, né? O mal está diante de nós. O Provérbios, né? Nós estamos lendo Provérbios, em outro texto de Provérbios, ele diz assim, né? O simples, ou seja, aquele que é incauto, ele não percebe que o mal está na frente e ele prossegue e acaba sendo... ele acaba sendo prejudicado por aquele mal, enquanto que o sábio vê aquilo e se desvia. E ele está dizendo aqui, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Meu Deus do céu, quantas pessoas têm se dado mal porque se acham, né, superiores, se acham sábias, acham que não precisam do conselho, principalmente, né, dos pais, não precisa da orientação. E ele continua dizendo assim, isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Medula é uma parte fundamental do organismo humano. Haja vista que nós sabemos, né, para você, o caso de uma pessoa que está precisando, né, de um transplante de medula, algo assim, ele tem que pegar uma pessoa bem compatível, isso é difícil. Por quê? Porque a medula ela tem uma função fundamental no organismo. E ele está dizendo aqui, né, isso será medula para os teus ossos, ou seja, é uma saúde, é uma perfeição, é algo inimaginável. E ele está dizendo que, né, quem não é sábio aos seus próprios olhos, isso vai trazer uma vida em abundância para tal pessoa, não é mesmo? E ele diz assim, honra ao Senhor com os teus bens. Note só, honre ao Senhor com os teus bens. Incrível, eu fico observando as pessoas, sabe? E a gente observa o como as pessoas investem, né? Eu vou falar investem, mas na verdade a realidade é que gastam, né? Gastam e muito dinheiro naquilo que não deveriam gastar. Então assim, é comum, né, a gente observar, a pessoa não tem dinheiro para ofertar no ministério, dizimar, né? Ofertar em si mesmo, né? Comprando bons livros, doando Bíblia e outras coisas mais, né, que poderia, ou até mesmo ajudando, né, o pobre, o necessitado. Ah, eu não tenho. Mas acaba por gastar o dinheiro em muitas coisas que são supérfluas. E é coisas que atendem uma demanda de uma necessidade, de uma alegria puramente passageira. A pessoa tem aquela ambição de conquistar aquilo ali, quando conquista, vê que acabou a festa, acabou a alegria e em seguida a pessoa já está pensando em se desfazer daquilo ali. Mas note que a responsabilidade que o Senhor está nos chamando aqui está dizendo assim, honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens.
e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Por quê? Olha só a promessa, e encherão, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, a promessa do Senhor é de, né, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vir sobre aquele que coloca em prática isso aí. Então você vê que quando a pessoa não está colocando em prática, né, isso aqui, na verdade, ele está sendo sábio aos seus próprios olhos. E o Senhor diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Pessoa que sabe que ele acha que ele tem, né, a rédea da sua vida. E daí num momento como esse, vocês falam, ah, mas isso aí é do Velho Testamento, né? Isso aí é coisa que era da lei, etc e tal. Não, a versão nova a versão do Novo Testamento disso aqui, se encontra em, peraí que eu já vou falar para você, se encontra em Filipenses 4,19, que diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então veja que lá em Gênesis está dizendo, né, que enquanto houver terra, haverá, né, frio, calor, verão, primavera, ou seja, é a promessa da autenticidade da palavra de Deus. Então essa palavra também é autenticada pelo Senhor. Aquele que colocar, né, observar e colocar em prática, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, é aquele ouvir onde o ouvir vem e desce para o coração e torna-se em prática na palavra de Deus, receberá, né, o galardão de tudo isso, porque é promessa do nosso poderoso Senhor. E eu digo para você, né, com 63 anos de vida, que eu tenho vivido muito disso que o Senhor tem dito aqui. E eu glorifico ao Senhor pela minha vida, por eu ter, né, me adequado a essa palavra e buscado no Senhor viver, né, de uma maneira plena no Senhor. E é o que eu digo para você, faça isso e você será bem sucedido em tudo que você empreender. Por quê? Porque o Senhor vai à frente, endireitando as veredas e vai, né, possibilitando que você seja feliz, fiel e próspero em tudo que você colocar a mão. Glória a Deus por isso, fica na paz do Senhor.